Cristo, nosso Rei, nosso amado Salvador, para o bem da igreja, nós vamos abrir, excepcionalmente, estamos fazendo à noite, no culto vespertino, a exposição em Hebreus, mas queria, nesta noite, tratar de um texto que se encontra em 2 Samuel, no capítulo de número 14. Aliás, é 2 Samuel 19, versículo de 24 a 30. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, de 24 a 30. Vamos ouvir com atenção a leitura desse trecho sagrado. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículos de 24 a 30. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, esse lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardai-me um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas comigo dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Que Deus aplique sua palavra bendita. Eu gostaria de ler um texto que é importante que leiamos para termos compreensão deste, que se encontra no capítulo 16. Capítulo 16. Volte um pouco as páginas da 2 Samuel e veja o capítulo 16. É importante compreendermos isso de 1 a 4. Tendo Davi passado pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me será restituída como o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Deus aplique sua palavra. Vamos orar. Senhor,
tem misericórdia de nós. Nós abrimos a tua santa palavra e sabemos que tudo que está registrado aqui por inspiração do teu Espírito Santo é para o nosso bem espiritual. E nós queremos apreender essas verdades, ó Deus, a revelação da tua verdade para o nosso coração. Nós precisamos muito da tua palavra para prosseguirmos, ó Deus, na nossa luta. Tem misericórdia e ajuda-nos. Vem agora, Senhor, tomar o teu servo na sua fraqueza. Tu sabes que me encontro aqui fraco, debilitado, mas, Senhor, eu confio em Ti, confio no poder do Teu Espírito Santo, confio naquela iluminação que vem do Teu Espírito Santo e naquela manifestação do Teu Espírito Santo e do poder no meio da congregação. De modo que, ó Deus, Tu sejas glorificado, exaltado, e a nossa fé fortalecida por esse meio de graça que é a pregação da Tua palavra. Faz isso, Senhor. Abençoa cada um. Os que estão aqui, que precisam de salvação, fala, toca-lhes fundo, com poder em cada coração, Senhor. E os crentes já, que sejam reanimados na fé, Senhor Deus, pela Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e abençoa-nos. Rogamos assim para a Tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei se você está inteirado da história toda de Mefibosete. Esta é uma das páginas mais gloriosas das Escrituras. Uma ilustração comovente da graça de Deus. Você sabe que o reino estava nas mãos de Saul. Saul tinha um filho chamado Jonatas. E então Davi foi convidado por Saul para ficar ali no palácio. Davi havia vencido o gigante Golias e se projetou como herói. E então Saul convidou. Ele também sabia tocar harpa e isso iria aquietar o espírito de Saul, muitas vezes perturbado por um espírito mau da parte do Senhor. Acontece que Davi fez uma amizade muito grande com Jonatã, o filho de Saul. Uma amizade profunda, de estreita relação, num amor de irmãos em Cristo. Maravilhoso, como poderíamos chamar. E eles ficaram muito ligados um ao outro. Jonatã admirava Saul, admirava Davi. Mas Saul começou a ficar enciumado de Davi e começou a perceber que o seu reino estava ameaçado e então começou a perseguir Davi. Davi então fugiu. Fizeram uma aliança, ele e Jonatã. Jonatã percebeu que a bênção de Deus estava sobre Davi e que o reino seria dele mesmo. E pediu que ele olhasse para ele e para a sua família quando de fato o reino passasse à sua mão. E foi assim que se despediram. E depois Saul perseguiu a Davi por 17 anos. Foi uma coisa horrível. Mas Davi sempre guardava no coração grande respeito, reverência para com o ungido do Senhor e principalmente para com Jonas, que estava ligado ao seu pai, evidentemente. Aconteceu que Saul foi derrotado e também Jonatã morreu nessa batalha. E Davi ficou muito triste, especialmente por Jonatã, seu amigo. O reino passou, então, às mãos de Davi. Ele agora estava já fortalecido no seu reino, estabelecido, tudo estava bem, havia vencido os seus inimigos, unificado o reino, tudo estava maravilhoso. E Davi, no seu coração, sentiu o desejo de favorecer alguém da família de Saul, especialmente por causa de Jonatas. E ele pergunta então a alguém
existe alguém ainda da família de Saul para que eu possa favorecer? Então alguém disse, tem um neto de Saul, o nome dele é Mefibosete, filho de Jonathan, e ele se encontra em Lodebar. E foi chamado exatamente este Ziba, que era era uma espécie de mordomo da casa de Saul. E foi esse mesmo Ziba que disse que havia esse Mefibosete. Então Davi disse, chama-o, eu quero favorecer. E vem Ziba, que era coxo. Lodebar era um lugar baixo, vamos dizer assim, um lugar desprezível. E ele foi tirado de lá, numa condição deplorável. Chegou no palácio, e Davi o recebeu amavelmente, e disse, você vai comer à minha mesa. E todos os bens que eram do seu pai, que foi tirado, eu vou restituir a você. E Ziba vai ser o seu servo e vai trabalhar com seus filhos em seu favor. Foi algo extraordinário. E é uma ilustração da graça de Deus maravilhosa. Todos nós estamos em Lodebar, perdidos os nossos pecados, num lugar tenebroso e vil. E Deus, por meio do seu Filho bendito, nosso Rei Davi, o Senhor Jesus Cristo, nos restabeleceu, nos trouxe para comer à sua mesa. É isso que ilustra esse acontecimento tão extraordinário. Tudo estava bem, até que Davi, então, teve um grave problema no seu reino. Seu filho se levantou contra ele, seu próprio filho. E então a situação foi tão grave que ele teve que fugir com toda a sua família, deixou algumas coisas no palácio, inclusive suas concubinas, e saiu para fugir de Jerusalém. E algumas pessoas vieram ao encontro dele para favorecer e também para amaldiçoar. Tem um tal de Simei que ficou amaldiçoando e jogando pedras em Davi. Era um momento de fato de opróbrio na vida de Davi. E ele recebeu aquilo como de Deus. Mas alguns vieram para favorecê-lo. E um deles foi este Ziba, que trouxe jumentos carregados de coisas boas que seriam úteis para o rei no seu exílio. E então Davi disse, cadê seu senhor Mefibosete? Este Ziba, infeliz, nesta hora, mente e incrimina Mefibosete, injustamente, e diz, ele disse que vai ficar, porque agora, com isso que aconteceu com o senhor, o rei, o reino vai voltar para as mãos dele, porque ele era descendente de rei, descendente de Saul. E não era verdade, em absoluto. Então Davi diz, pois bem, os bens dele todos ficam para você então. Certamente triste, chateado, enraivecido com isso. Essa ingratidão terrível. Então, acontece que Absalão é derrotado e o rei volta para reassumir o seu reino. Quando chega em Jerusalém, vários vieram procurá-lo. E veio Mefibosete. E então é aqui que começa esse texto que nós vamos estudar. Mefibosete chega. E chega numa situação de grande
demonstração de arrependimento e de humilhação. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado os pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. O que era um tempo considerável. Mefibosete, mesmo no meio de uma injustiça, de uma mentira, ele não chegou arrogante para falar com o rei e desmentir o que Ziba havia feito. Ao contrário, ele se colocou numa situação de humilhação, de arrependimento, e não quis tomar banho, não quis cortar as unhas, não quis espontar a barba, lavar suas vestes. Ele ficou em arrependimento, em tristeza pelo que aconteceu com o rei, afligiu a sua alma diante de Deus. Meus irmãos, isso é uma demonstração de que arrependimento não é só quando nós temos que nos converter para Deus. Tem gente que pensa que arrependimento é algo que deve acontecer nos momentos antes de nos convertermos, de aceitarmos a Cristo, como geralmente se diz. Não, arrependimento é para a vida toda. O crente precisa entender que a sua situação de indignidade continua, porque ele é filho de Adão, ele traz sobre si aquela sina do pecado, e que ele precisa se apresentar diante de Deus sempre afligindo a sua alma. Há muitas pessoas que não entendem por que os puritanos insistiam que devíamos nos apresentar diante de Deus com tal humilhação, reconhecendo a nossa miserabilidade, dizendo: ó Senhor, tem misericórdia deste miserável pecador que se apresenta diante de Ti. Porque agora somos filhos do rei, não temos mais que fazer isso, agora... Não, nós continuamos porque nosso corpo é corrupto, a nossa carne é má, nossos pecados estão aí, nos rodeiam, nós temos um inimigo que está nos cercando, e não há outra forma de sermos aceitos diante de Deus senão com humilhação, reconhecendo nossa miséria. Foi assim que ele se apresentou diante de Davi. Não foi com arrogância, mas foi demonstrando sua tristeza pela situação tão grave que o rei experimentou. E é assim que devemos nos apresentar diante de Deus, meus irmãos. Mesmo nas aflições, as aflições, elas são ordenadas por Deus, e nós devemos aceitá-las, reconhecendo que merecemos isto. E por isso devemos nos humilhar na aflição. E não reclamar, ficar murmurando, mas reconhecemos e nos humilhamos diante de Deus em arrependimento. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei. Mas o teu servo é coxo.
Veja, meus irmãos, esse defeito, este problema físico que Mefibosete tinha, é uma representação da nossa condição no corpo que nós temos de pecado. Fomos justificados, não é? Aos olhos de Deus não há em nós mancha alguma. Isso é maravilhoso. Mas carregamos um corpo de pecado, uma legião. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Assim, nós estamos presos a esta condição até o dia em que o Senhor irá operar a redenção completa do nosso corpo, e então não haverá mais a legião, não haverá mais corpo da morte para carregar, não haverá mais. Seremos libertos desta condição infeliz que recebemos por causa do pecado. Será maravilhoso, mas agora somos coxos, Gostaríamos de servir a Deus com muito mais desimpedimento e com muito mais força, mas temos um corpo do pecado, temos uma legião. Todos nós deixamos a desejar na nossa dedicação, na nossa consagração e no serviço ao Senhor por causa deste impedimento. Eu queria ir, mas eu sou coxo. Então, meus irmãos, como Mefibosete, nós temos este impedimento. Gostaríamos tanto de servir mais a Deus, mas lutamos contra a nossa própria carne, nossas próprias dificuldades. E como enfrentar isso, senão com humilhação? Reconhecendo isto e clamando diante de Deus: Senhor, ajuda-nos. Sou coxo, ajuda-me. Dá-me tua graça pelo teu poder, para que eu possa vencer este aleijão e te servir mais. Além disso, nós temos uma luta contra Satanás. Veja, demais disto, verso 27, ele falsamente me acusou. Ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Está vendo? Ziba representa Satanás, é o diabo, o nosso inimigo. Ele finge ser amigo, mas não é amigo. Ele é o nosso inimigo. Então ele está ao nosso redor. O que ele quer é nos destruir, é acabar conosco. Esse Ziba é um instrumento nas mãos de Satanás, na família de Saul. E aqui ele joga contra. Ele quer a ruína de Mefibosete. E assim nós temos também Satanás ao nosso redor. Além de lutarmos com nosso aleijão, com a nossa carne, nós temos que lutar contra Satanás, contra Ziba na nossa vida, que nos acusa diante de Deus. É o nosso acusador, mentiroso. Mas ele diz: porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Eu acho tão precioso isso, porque ele não tenta se defender e brigar, e acusar Ziba e falar das coisas ruins que Ziba certamente já estava fazendo, outras coisas. Não. Ele simplesmente entrega nas mãos do Senhor. Porém, o rei
meu Senhor é como o anjo de Deus. Isto é, o rei, meu Senhor, tem todas as prerrogativas do Espírito Santo de Deus nele. É um ungido do Senhor. Sabe julgar. E julgará com equidade. Conhece o coração. É assim que o Senhor é. Davi aqui é tipo de Cristo. Então é como se Mefibosete estivesse falando a Cristo mesmo. O anjo de Deus. Um juiz reto, soberano, que sabe julgar. Então, meus irmãos, nessa luta, vamos dizer assim, nessa luta injusta contra o inimigo, ele é muito mais forte que nós. Devemos fazer como Ziba fez, entregar ao Senhor Jesus, que conhece nosso coração, sabe da sinceridade da nossa alma, conhece todas as coisas, é justo juiz, sabe, conhece bem Ziba, sabe muito bem do inimigo e sabe das suas artimanhas. Entrega ao Senhor, como Ziba. Ah, Senhor, tu és rei, meu rei, e como anjo de Deus, faze como melhor te parecer. Veja que é uma atitude humilde diante do Senhor. Como discutir com Deus? Como arrazoar? Se não nos humilharmos, em oração entregarmos ao Senhor. Tudo que o Senhor fizer será bem feito, será justo e será necessário para as nossas almas. Vale a pena confiar nas mãos do Senhor a nossa sorte, ao julgamento dele, o que será da nossa vida. É isso que temos que fazer. Como Mefibosete fez, dizer isso ao Senhor. E veja que essa atitude humilde e de entregar ao Senhor tem uma razão. Verso 28, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu Senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei ou de reclamar? Meus irmãos, percebe como nós muitas vezes nos esquecemos disso? E queremos discutir com Deus? E reclamamos? E murmuramos? E achamos injusto coisas que acontecem conosco? E às vezes são coisas mesmo injustas que os ímpios fazem e nós achamos que não somos dignos disso. Não é essa a atitude. Está errado. Devemos fazer como Mefibosete. Quem sou eu? Quem é a minha casa? Senão homens dignos de morte. Todos nós tínhamos a sentença de Adão, da família de Adão, da qual pertencemos. Morte, morte, por causa dos nossos pecados. A minha família é digna de morte, por causa dos pecados. Todos nós pertencemos um dia à família de morte. Família de Adão. No entanto, ele quis nos favorecer. Ele nos tirou de Lodebar. Ele nos trouxe para a sua casa. Ele lavou as nossas vestes. Ele nos limpou. Ele nos restaurou. Ele nos curou. E nos fez assentar à sua mesa. Na igreja do Senhor. Oh, que privilégio, que honra, que glória. Que deferência, que amor, que graça.
Como reclamar? Como? Reclamar o quê? Faça o que quiseres, Senhor. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte. Diante de ti, ó Rei, meu Senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de reclamar? Oh, que coração trabalhado pela graça de Deus, o coração de Mefibosete. Que coração humilde, que coração que reconhecia seus pecados, a sua indignidade, a sua miséria, a sua estirpe de desgraça e de merecedor de justa condenação. Ah, quando o Espírito Santo age na nossa vida, no nosso coração, é assim que nos sentimos, sempre, em todo momento. E não vamos então reclamar, nem murmurar. Antes vamos aceitar o infortúnio, as coisas que acontecem, porque Deus as ordena. E nós fazemos parte de um mundo caído e estamos sujeitos a todas as suas contingências. Adoecemos, temos surpresas desagradáveis, morte. Todas estas coisas são comuns à nossa situação, um mundo caído. E nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Mas o crente não reclama. Ele sabe que a graça de Deus é melhor do que a vida. Oh, graça de Deus bendita. Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Certamente ele está se referindo a tudo o que aconteceu e como Davi quis tirá-lo daquela situação. Resolvo que repartas com Ziba as terras. Ora, Davi tinha restaurado todas as terras e todas as riquezas a Mefibosete e colocou Ziba para ser servo de Mefibosete. Ziba não tinha propriedade nenhuma. Ele era servo, trabalhava a terra com seus filhos para dar ao seu senhor e se sustentava também com elas, mas o dono, o senhor, era Mefibosete. Agora Davi resolve, metade vai para Mefibosete. Você já foi provado por Deus nas coisas materiais para que Deus saiba de fato qual é o seu amor para com Ele? Ele já lhe tirou coisas para saber qual a sua reação. Qual é o tamanho do amor que você tem por Ele? Porque, meus irmãos, é fácil amar o Senhor quando todos os seus bens foram restaurados e você está agora numa situação maravilhosa, numa boa, né, tendo servos ao seu dispor e dinheiro, tudo está bem, você está numa bela casa, o rei me favoreceu. Eu amo esse rei. Esse Davi é maravilhoso. Ele fez isso comigo. Mas e agora? Metade. Ele perdeu logo metade. Qual seria a sua reação se você fosse provado por Deus naquilo que você mais gosta, o que lhe é agradável, com relação ao amor de Cristo?
A resposta de Mefibosete é uma das coisas mais comoventes, mais belas, mais lindas que há nas Escrituras. Prova de amor. Verso 30. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Não, fique ele com tudo. Que me vale qualquer coisa dessas materiais. O Senhor é tudo para mim. Eu não me importo com nada. Eu quero o teu amor, oh meu rei, meu Senhor. Você é capaz de dizer isso? Ah, fique ele com tudo. Meu rei está vivo, salvo, voltou em paz. Seu reino lhe foi restituído e está agora de novo nas tuas mãos, em paz. A tua casa está em paz, a igreja, o teu reino. Ah, isto vale mais para mim que qualquer coisa no mundo. Eu quero a glória do meu rei, a glória de Cristo, meu Salvador, aquele que me tirou de Lodebar e que me salvou. Eu te amo, Senhor. Eu quero a tua glória, de que me vale o resto. Fique Satanás com tudo, muito embora. O Senhor é meu Salvador, meu amado, e o teu reino prospera. Você é capaz de pensar isso? O seu coração está de fato em Cristo, todo ele em Cristo. Você ama a igreja, o reino de Cristo, de tal maneira que é capaz de deixar para segundo plano tudo mais desta vida e dizer que o ama de todo o seu coração. Ah, meus irmãos, eu sei que isso tudo é pela graça de Deus. É o Espírito Santo quem faz isto. Somos conquistados pelo amor de Deus. O que Cristo fez por nós na cruz, sua angústia, seu sofrimento, sua dor para nos tirar de Lodebar e nos salvar e nos dar essa condição de comer à sua mesa, é algo tão glorioso, tão extraordinário, que você deveria reexaminar sua dedicação, sua consagração, sua vida, seu amor para com Cristo. Que tristeza quando diante de tudo isso que Cristo fez, o nosso coração está com ganância, voltado para as coisas deste mundo. E ficamos injuriados quando as coisas não dão certo e somos provados aqui e ali. Somos reprovados porque amamos mais as coisas desse mundo do que Cristo. Que lição temos aqui de Mefibosete? Ah, ele me representa. Eu quero ser como Mefibosete. Eu quero que o Espírito Santo coloque o amor por Cristo como o amor de Mefibosete por Davi. Coloque gratidão e reconhecimento pelo que Cristo fez por mim. Coloque no meu coração esse amor e gratidão como
havia amor e gratidão no coração de Mefibosete por Davi. Deus possa nos abençoar e nos conceda isso, por sua grande bondade. Eu não sei, talvez haja alguém aqui que ainda esteja em Lodebar, sofrendo, desprezado, vivendo a sorte dos seus próprios pecados, afastado de Deus, sem salvação. Pois eu lhe digo, Cristo, o filho de Davi, realizou uma obra gloriosa e manda um mensageiro para lhe buscar em Lodebar. Ele está falando ao seu coração. Que você reconheça seus pecados, se converta, venha a Cristo. Venha para a casa do rei, venha para comer a sua mesa. Seja restaurado por sua graça, perdoado nos seus pecados, e venha fazer parte da mesa junto com os filhos do rei. Grande gozo, alegria e restauração da sua sorte, de todas as bênçãos que Deus pode dar. Mas nós, crentes, possamos entender que muitas vezes somos provados. E que então, na hora da provação, seja humilde como Mefibosete. Se humilhe, aflige a sua alma, reconheça os seus pecados, não reclame contra Deus, prostre-se e diga: quem sou eu e a minha família, senão dignos de morte? E o Senhor teve compaixão de mim, eis-me aqui, Senhor. Eu queria concluir com uma coisa que talvez esteja na sua cabeça. E aí? Tem alguma coisa na Bíblia sobre o que aconteceu depois? Ziba foi julgado da sua mentira e da falsidade. Ou como ficou? Nós não sabemos. Muito provavelmente tenha ficado isso mesmo, metade, metade. O que isso significa? Meus irmãos, isso significa que nem sempre o Senhor tira o motivo da aflição na nossa vida. Muitas vezes, Ele continua lá. Deus não tira. Por que Deus não mata logo o inimigo, o perseguidor? Por que Deus não afasta? Por que Deus não acaba logo com ele? Porque Deus tem um plano. Ele usa o inimigo para nos burilar. Setas, problemas que continuamos a receber, devemos receber com gratidão no nosso coração, porque elas são bênçãos de Deus. O inimigo é bênção na vida do crente. A aflição é bênção. Coitado de Mefibosete, perdeu metade dos seus bens. Coisa alguma. Deus fez isto e isto foi bom. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez prosseguiu esta luta. Ziba, seu injusto, tendo que conviver com Mefibosete, o injustiçado. Agora com mais insolência ainda, porque tem bens como proprietário, que eram do seu senhor. E Deus permitiu isso, ordenou isso. E tem um propósito glorioso. Uma coisa é certa: Deus é justo juiz. Essa condição foi mais favorável para Mefibosete do que a anterior. Para a sua alma, para o seu bem, para a sua salvação. E mais condenável para
Ziba, usurpador, mentiroso e falso, que receberá o seu cunhão naquele último dia. Então, descanse no Senhor, meu querido. Deus dirige a sua vida. Ore para que você possa amar ao Senhor Jesus com gratidão no coração, como Mefibosete. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Eu gostaria de convidar o presbítero José Jorge que nos elevasse a Deus nesta oração final e consagrasse os dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus bendito, nosso Pai Santo, por Cristo Jesus, nosso Senhor e bendito Salvador, vimos à Tua presença, ó Pai. Humildemente nos prostramos em adoração, Senhor, para Te agradecer por este dia tão especial que é o domingo, dia consagrado a Ti, ao Teu louvor, Senhor, ao serviço na Tua casa. Sim. Obrigado, Senhor, porque temos esse privilégio de participar do serviço na Tua casa, de podermos ouvir a Tua palavra, sermos instruídos na Tua lei, Sim. e estarmos em comunhão uns com os outros como irmãos. Obrigado, Senhor. É um grande privilégio para nós. É mesmo, Senhor. Queremos Te agradecer também, Senhor, pela Tua palavra que foi pregada, explicada, explanada com tanta clareza, com tanta propriedade. Passagem essa tão significativa que nos fala a respeito da nossa miséria, do nosso pecado e de como Deus trata o nosso pecado. Que saibamos aceitar o plano de Deus e aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Que jamais haja em nossos corações e em nossos lábios qualquer palavra de murmuração, qualquer palavra de reclamação, mas que possamos dizer como Mefibosete: quem sou eu e a casa do meu pai para exigirmos de Deus alguma coisa? É verdade. Merecemos tão somente a condenação, É verdade. mas Deus tem sido tão bondoso para conosco. Aleluia. Obrigado, Senhor. Todos nós aqui Glória. somos merecedores do castigo É eterno, verdade. mas Tu, pela Tua graça maravilhosa e soberana, escolheste muitos dos que aqui estão para participar da Tua mesa. Obrigado, Senhor. Só temos uma palavra para Te dizer. Obrigado, não merecemos tanto da Tua parte, Senhor. Verdade. Queremos Te agradecer também, ó Pai, pela vida do Teu servo, pastor, que apesar de ter passado toda essa semana de lutas, uma viagem longa, cansativa, enfermidades, está aqui conosco hoje, nos ministrando a Tua santa palavra. Glória. Dá a Ele, Senhor, sabedoria, sabedoria vinda dos altos céus, vinda do Teu Santo Espírito, vida e saúde, para pregar a Tua santa palavra, ministrar a sã doutrina e comunicar as boas novas de salvação àqueles que não Te conhecem. Abençoa, Senhor, esta pequenina igreja. Sim, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor. Queremos também Te agradecer, Senhor, por esta semana de trabalhos intensos na direção da Tua igreja, reunião do Supremo Concílio, Senhor. Verdade. Te agradecemos pelos Teus servos que lá foram e retornaram em paz aos seus lares, às suas igrejas, Senhor. Tu tens guardado o Teu povo e sabemos que o maior interessado no bem e no progresso da igreja és Tu mesmo, Senhor. Não somos nós, mas quem cuida verdadeiramente da igreja é o Senhor Jesus. Pai Santo, Pai Bendito, queremos Te agradecer também pelos dízimos e ofertas que foram trazidos para o serviço da Tua casa, Senhor. Dá sabedoria aos Teus servos, que deverão
cuidar dos problemas materiais, realizar todas as coisas que são necessárias, fazer os pagamentos, dar um uso correto e santo a esses recursos que foram trazidos. Supre as necessidades do teu povo, Senhor. Amém. Sabemos que tu és o Senhor da prata e do ouro, que tudo te pertence. Sim. E esses dízimos e ofertas que trazemos aqui já são teus, Senhor. Nós tão somente estamos te devolvendo algo daquilo que tu nos tem concedido. Que tenhamos alegria, Senhor, verdadeiro regozijo em entregar os nossos dízimos e ofertas a ti. Que isso seja para a tua igreja um privilégio. Amém. Fica conosco, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada. Amém. Te pedimos humildemente, Senhor, e te agradecemos. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor insondável e merecido de Deus, nosso muito bondoso e eterno Pai, comunhão, as consolações, toda a virtude e poder do Espírito Santo de Deus sejam derramados em profusão sobre todos vós, queridos, e convosco permaneça, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por esse dia do Senhor, precioso que Ele nos concedeu. Louvado seja o seu santo nome, por Ele nos ter dado vida e saúde para podermos estar na casa do Senhor. Tempo chuvoso e tal, mas o Senhor nos abençoou e nos deu essa condição. Louvado seja Deus. Sabemos que alguns estão enfermos, doentes, e nós queremos suplicar que Deus tenha misericórdia. E os irmãos orem em casa por esse nosso irmão Francisco, a menininha Rutinha, filha de João, está melhorzinha, mas foi acometida. Aliás, toda, porque lá é quando uma pega, as outras todas pegam, né? Mas, graças a Deus, vamos orar por eles, que Deus possa abençoá-los, ajudá-los. E todos que estão enfermos, nós lembramos aqui do reverendo Guimarães, e lembramos também do reverendo Josadac, que estão precisando muito, muito da graça de Deus. Lembrar em oração, sempre que você estiver orando, lembrar dos enfermos, inclua estes irmãos. Se estou esquecendo alguém que nós estamos constantemente orando, que esteja enfermo. Bom, tá certo. Queremos dar um bem-vindo de amor a todos que estão. Eu não estou vendo ninguém que nos visita pela primeira vez. Alguém que eu não esteja vendo. Estou vendo aqui a querida, como é seu nome, minha filha? Paloma, que sempre, de vez em quando vem, não é, Paloma? E sobrinha, né, da nossa irmã Miriam, e que está conosco. É uma alegria, viu, Paloma? Bem-vindo, Deus abençoe muito você. Graças a Deus. Orem por mim, eu estou ainda com... Eu não sei se foi uma gripe, uma virose, o que foi, que eu já saí daqui meio ruim, e lá gravou um pouco, por causa, eu acho que da viagem, e especialmente a asma, porque que me acomete. Foi difícil lá, até a participação no plenário, porque eu tinha que estar tomando nebulização e tudo. Eu quase não pude falar, falei uma vez só. Mas, graças a Deus, estamos de volta e eu ainda estou em tratamento. Amanhã devo, talvez, ir ao médico, fazer uma reavaliação. Orem para que Deus possa me abençoar, se for a sua vontade, nos curar, para continuarmos firmes na obra do Senhor. Tenho os livros aqui, que sempre apresento. Do Temor à Fé, Dr. Martin Lloyd Jones. Regozijando-se no Senhor em tempos turbulentos. Regozijando-se no Senhor em tempos turbulentos. É um
uma coisa importante, porque todos nós passamos por tempos turbulentos. E então ficamos temerosos. E o Dr. Martin Lloyd-Jones nos ajuda nisto com uma mensagem preciosa da palavra de Deus. A Lei da Bondade. Esse livro foi escrito pela Mary Beeke, esposa do Dr. Joel Beeke. Coisa preciosa, certamente, para ajudar com relação, servindo com o coração e com as mãos. O assunto da imagem de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é um assunto, às vezes, difícil de compreender. O que significa isso? Dr. Paulo Anglada, este irmão querido, escreve este livro para clarear essa doutrina muito importante. Imago Dei, quer dizer, a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. No que? O que significa? É um assunto importante da teologia reformada e que vai certamente ajudar. Nesse livro, o reverendo Paulo Anglada aborda o ensino bíblico acerca do ser humano nos estados de inocência, de pecado e de graça, pela ótica reformada. Então, é sempre assim, lendo a palavra de Deus sequenciadamente, você deve estar em algum livro lendo a Bíblia toda. E lendo sempre um livro reformado. Acabou um, pega o outro. Então, que Deus possa abençoar grandemente todos os irmãos. Quarta-feira, com a graça de Deus, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui e vamos iniciar um novo estudo. Nós estamos orando ainda para vermos qual é o livro que vamos expor, e certamente será a palavra de Deus, então será uma bênção. E sexta-feira, nossa culto de oração. Então, que Deus abençoe grandemente os irmãos. Algum aviso, presbítero Jonas? Deus abençoe a todos. Amém.